Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste quarto domingo de Advento, dia 21 de dezembro de 2025, eu quero pegar unicamente o versículo 21 de Mateus 1, onde está registrado a mensagem entregue a José: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. Mas aí vem a grande pergunta: mas o que é pecado? Nós pensamos que isso é uma coisa que todo mundo sabe, não é? O que é pecado. Ontem estávamos no estudo bíblico abordando exatamente isso, né? E mais uma vez ficou bem claro como as nossas línguas modernas são pobres em relação às línguas em que a palavra de Deus foi registrada, né? Uma dessas palavras, por exemplo, que chamou a atenção, eu tenho certeza que chamou a atenção de quem estava aqui, né? É a palavra Avon. Mas Avon não é aquela empresa. Exatamente, essa exata palavra, A-V-O-N, Avon, né? Ela aparece no hebraico, assim como está, assim, Avon, né? E ela é traduzida às vezes por iniquidade, outras vezes por pecado, coisas assim na nossa língua, né? Mas existem várias palavras no hebraico que todas elas traduzidas ao português, às línguas modernas, aparecem como pecado. Pronto. Mas no seu original, elas, cada uma carrega uma ideia diferente, né? É por isso que é necessário termos a convicção, a certeza daquilo que nós estamos falando, né? Nós pensamos, pecado, todo mundo entende o que é pecado. Não, irmão, não, as pessoas não têm nem noção do que é, né? Nós mesmos, cristãos, ficamos surpresos quando nós aprofundamos nas Escrituras, ficamos surpresos com o padrão de Deus, né? O pecado não é definido por nenhum padrão humano. Nenhum humano diz, não, isso é pecado. Não. Né? Um exemplo claro no nosso meio, né? Vocês estão usando camiseta para o culto? É pecado? Tem muitas pessoas que pensam isso. A irmã está de calça, é pecado na mulher? Tem milhares, milhões de pessoas que acreditam piamente nisso, né? Ai daquela mulher que se ajeitou um pouquinho, ajeitou o cabelo, botou alguma maquiagem. Não é que ficou parecendo um palhaço de circo. Não, mas botou um pouquinho de maquiagem, um batonzinho, vai pro inferno. Não é? Não é verdade que há milhares, milhões que acreditam piamente isso aí? Exatamente como na época do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus os confrontou a esses religiosos e diz: hipócritas, quais
o mosquito e engolisse o camelo. É por hipocrisia. Tem uma aparência de santidade, quando na verdade estão bem longe disso. Porque o pecado não é as coisas que eu boto para usar. O pecado não é uma camiseta que me deixa um pouco mais confortável num calor de 40 graus. O pecado não é uma bermuda que me deixa um pouco mais confortável num calor desses. O pecado não são essas coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo não define o que é pecado. O pecado vem de dentro. De dentro do coração do homem. Aí está o pecado. Nós hoje acabamos de usar as palavras que encontramos em Romanos 7 durante a confissão, que todo domingo nós fazemos a confissão do pecado. E aí em Romanos 7 o apóstolo Paulo expressa claramente que é uma coisa interior, que mesmo eu como cristão querendo fazer o bem, acabo fazendo o mal. Por quê? Porque eu sou dividido. Existe uma lei, a lei do Espírito, que me leva a pensar em coisas boas, em coisas santas, mas há uma lei na minha carne que me prende a cometer e a praticar o pecado. Romanos capítulo 7, bem claro, que o apóstolo exclama dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele continua: graças dou por Jesus Cristo. Não dou graças porque eu deixei de usar essa roupa que é pecado. Não dou graças porque eu deixei essa maquiagem que é pecado. Não, dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me livra somente. O pecado, então, é a transgressão da lei de Deus. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João 3,4. No Salmo 51, o salmista diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. O pecado, então, não é uma coisa cultural, não é o que as pessoas acreditam que é pecado, um erro, uma falha, mas o pecado é quebrar algo que Deus estabeleceu. Isso é pecado. Por exemplo, voltando a essa questão que eu coloquei, que muitos, milhares, milhões no Brasil acreditam piamente que é pecado, a tal de, não, calça é roupa de homem. Qual de nós, homens, entraria numa lojinha e pegaria uma calça dessas bem de um tecidinho assim, com uma... vai comprar? Não, é para mim. E não vai encontrar o tamanho dele, dificilmente vai encontrar, porque essas são calças femininas, não é? Qual homem, com todas as letras, entraria numa loja, uma boutique feminina, para comprar para ele uma calça dessas? Portanto, essa calça é feminina. A sociedade inteira sabe que essa calça é uma calça feminina, não é para o homem usar, Mas na mentalidade dessas pessoas, não, calça é de homem. Pode ser a calça mais delicada que for, mas não, é pecado. De onde tiraram? Onde está? Não, porque está aqui. E aí vão no Antigo Testamento e encontram: o homem não vestirá roupa de mulher e a mulher não vestirá roupa de homem. Eu sempre coloquei um desafio. Vamos encontrar nessas
escavações arqueológicas, se encontram aí uma túnicas, né? E as colocam numa mesa. E chamemos a qualquer pessoa. Essa túnica que está bem estendida na mesa é de homem ou de mulher? Qual de nós saberia definir? Não, essa túnica é de homem. Não, essa túnica é de mulher. Nós não saberíamos. Nesse instante me lembrei da época em que eu era jovem e eu estive entre os índios da Amazônia e tinha uma tribo específica lá em Peru, a tribo dos Yaguas. E eles todos, tanto homens como mulheres, usavam pareciam umas saias feitas com fibra de palmeiras, né? Bem grossas, umas saias. Ninguém se meteria com um índio está usando roupa de mulher, porque as mulheres também usam para nós as mesmas saias, né? De longe nós civilizados diríamos, mas é a mesma. Não é a mesma. Coloca uma saia dessas que o índio homem usa e outra saia que a mulher usa, o tal de civilizado, mas é a mesma coisa, é uma saia, né? E eles diriam, não, essa aqui é de homem. Como sabe que é de homem? Por isto. Tem umas características aí que, não, isso é de homem. Então, quando a palavra diz, não vestirá o homem roupa de mulher e a mulher não vestirá roupa de homem, se refere exatamente a essas características, né? Que não podem ser misturadas. Mas, para os experts em Bíblia, que mal porcamente, como se diz, conseguem ler em português, eles encontram essa passagem e baixam leis para eles, né? O pecado, na verdade, é quebrar algo que Deus proibiu, né? Se não está na palavra, quem pode me dizer, não, isso é pecado? Não está na palavra. Está vendo? Pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu. A ideia bíblica que encontramos no Novo Testamento com a palavra hamartia, que significa errar o alvo, viver aquém do propósito para o qual o homem foi criado, a glorificar a Deus. No Antigo Testamento aparece uma passagem que diz todos se desviaram como um arco enganoso. O que é um arco enganoso? Um arco é para atirar flechas, né? Mas quem é expert, quem sabe usar arcos, diria, não, esse arco não serve. Esse arco não serve. Quer ver? Pegam e ele faz errar o alvo. Um arco enganoso. Não? Nas nossas armas modernas, uma espingarda, um rifle, quem é expert no assunto, só olhando a espingarda, o rifle, olhando aquele cano, diria, não, esse aqui não serve. Mas nem sequer disparou, mas ele é um expert, ele olhou, não serve. Vai atirar para o outro lado. Você pode apontar, você pode mirar, mas ele envia a bala para o outro lado. E a palavra nos compara a isso, que todos os seres humanos somos como um arco enganoso. Alguma coisa tem um defeito pelo qual ele não consegue atingir o alvo, o objetivo.
Essa é a nossa característica, a característica humana. Voltando ao que Romanos 7 diz: querendo fazer o bem, eu termino fazendo o mal. Mas por quê? Se eu queria, meu objetivo era fazer o bem, e eu acabo fazendo o mal. Por quê? Porque desde a nossa concepção, aliás, vamos muito mais, desde o momento que Adão e Eva decidiram pecar contra o Senhor Deus, desde esse momento, todos os seres humanos, sem exceção, nascemos pecadores. Já nascemos com defeito de nascença. Aquilo que antigamente, hoje quase mais ninguém fala, né, sobre o assunto. Pecado original. Né? Hoje, se nós falamos pecado original, essa pessoa ficou pensando como é que praticar um pecado para que seja original, né? Porque não tem mais noção do que significa pecado original. Né? Hoje, tentando ser um pouco mais científicos, diríamos, é um pecado genético. Entendi, desde a nascença, exatamente. Aquilo que 100 anos atrás era chamado pecado original, hoje, para ser compreendido, diríamos, é o pecado genético. Não tem. Nasceu, já tem esse desvio. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos coloca. Né? No Salmo 14, versículos 2 a 3, diz: o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento e busca a Deus. Não. Pastor, e nós os cristãos e a igreja cristã? Nós é porque o Espírito Santo usou a palavra e nos chamou. Mas aqui o Salmo está se referindo à humanidade. Dessa humanidade, descendentes de Adão e Eva, e não tinha nenhum. Nenhum. Pecado não é apenas então o comportamento externo, mas é uma condição interna. É algo que nós sentimos, está dentro de nós. O pecado, antigamente a igreja definia pecado por comissão e pecado por omissão. Comissão, eu vou receber dinheiro, porque esse é o conceito que hoje se tem de comissão. Imediatamente qualquer um ao nosso redor pensaria: é dinheiro que vai receber? É no Pix, o cartão? Como é que vai receber isso? Por comissão. Mas não é. Quando a igreja se referia a pecado por comissão, é no sentido de cometer. Você cometeu esse pecado. E havia outra série de pecados chamados de pecados de omissão. Omitir, deixar de fazer. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos coloca essa regra que o próprio Deus estabeleceu. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, aí comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, aí comete pecado. É o chamado pecado de omissão. Você se omitiu. Mas eu não fiz. Exatamente, não fez nada. Mas você sabia que devia ter feito e não fez. É o chamado pecado de omissão. O pecado coloca o homem na escravidão. Em João 8,34, o Senhor Jesus diz claramente: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E mais uma vez, essa palavrinha servo, no original em que foi escrito no Novo Testamento, o grego,
Essa é uma palavra que foi dourada, né? Meteram um verniz douradinho aí para dourar a pílula, como se fala. Na verdade, é doulos. Todo aquele que comete pecado é doulos do pecado. E o que significa doulos? Doulos é a palavra que 2000 anos atrás se usava naquela civilização greco-romana para se referir aos escravos. Então, quando o Senhor Jesus disse em João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí ele continua dizendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Por que essa palavrinha verdadeiramente? Se o Filho vos libertar, sereis livres. Entendi. Não, mas ele colocou, sereis verdadeiramente livres. Por quê? Porque as pessoas acreditam que não são escravas de ninguém. Os judeus que estavam rodeando o Senhor Jesus, eles disseram, nós não somos escravos de ninguém. Eram sim, de Roma. Roma estava dominando Israel. Eles não podiam levantar um dedo se os romanos disseram não pode, não podiam. Então eram escravos sim. Haviam sido completamente dominados. O Israel nesse instante não era um país livre. Mas eles se atreveram a dizer, nós não somos escravos de ninguém. E aí o Senhor Jesus disse, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente, não essa ilusão de liberdade que vocês têm aí, mas verdadeiramente livres. É o que está acontecendo, tristemente, o que está acontecendo no nosso país, no Brasil. Não, mas no Brasil nós somos livres. É? Pense um pouquinho. Aí começa a cair a ficha e não somos livres mesmo. Não somos livres. Estamos debaixo de uma tirania. Né? Só que, vamos fazer de conta. Então todos fazemos de conta que somos livres. Mas sem fazer de conta. Não é verdadeiramente livre. Né? O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Né? O pecado separa o homem de Deus. Isaías 59:2 diz claramente, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Muitos se perguntam, por que Deus não ouve as minhas orações? Por vossas iniquidades. Né? Lá está bem claramente registrado. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, para que Ele não nos ouça, Ele não vai ouvir, porque nós estamos vivendo no pecado. E enquanto a pessoa não clamar para ser salvo dos pecados, não para ser salvo do problema X ou problema tal que ele tiver, ele vai continuar assim. E a palavra de Deus nos diz que as nossas orações, até a sua oração é abominável. É uma coisa horrível isso. Né? O pecado separa o homem de Deus. E nisso tudo não há exceção. Todos são culpados. Eclesiastes 7:20 diz claramente: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não existe. Né? O apóstolo Paulo repete isso em Romanos 3:10, quando ele escreve: não há justo nenhum sequer. Nenhum. É necessário
que nós reconheçamos toda essa situação, né? É necessário que reconheçamos tudo isso que está a nos rodear, tal como está escrito em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos o embaraço. O que é esse embaraço? Embaraço é algo que está tudo né? Como se fosse um fio, tudo emaranhado e algo está dentro, está embaraçado aí dentro. E nós estamos assim pelo pecado ao nosso redor, né? O maior problema do homem não é a pobreza, não é a política, não é a opressão. O maior problema do homem diante do Deus 3 vezes santo é o pecado, que faz separação entre nós e Ele. A maior esperança não é uma reforma moral, não é uma reforma política, porque o Trump, porque o Bolsonaro, porque... Não. A maior esperança do homem é uma redenção em Cristo. Que os seus pecados sejam perdoados e que todo aquele peso, como o Senhor Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pastor, mas cansados e sobrecarregados todos estamos. Não. Quando o Senhor Jesus disse cansados e sobrecarregados de pecar, não é cansados e sobrecarregados com trabalho extenuante, coisas assim, não. É cansados e sobrecarregados de pecar, cansado e sobrecarregado de si mesmo. Como um gaúcho bem, né, bagual diria, o cara tem nojo de si mesmo. Aí você está cansado e sobrecarregado e diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me tapei de nojo de mim mesmo. Eu quero fazer o bem, não consigo. Quando o homem chega nesse estágio, aí sim, vinde a mim e eu vos aliviarei. Essa é a maior esperança do homem. Por que eu decidi falar sobre isto? Porque seria bem fácil falar sobre José, né, que estava desposado com Maria, o carpinteiro desposado com a jovem na tribo de Judá, e falar sobre o Natal. E com uma mensagem assim, com esse foco, estaríamos olhando para o Messias que veio há 2000 anos atrás. E na verdade nós devemos estar nos preparando para a volta do Messias. E o mais triste que acontece é que poucas pessoas ao nosso redor se estão percatando do que está acontecendo. Nós estamos vivendo exatamente o tempo que o Senhor Jesus disse que a humanidade viveria. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim será o tempo antes da vinda do Filho do Homem. E nós estamos vivendo isso. E quem está se preparando?
E preparar-se é desvencilhar-se dos pecados. Preparar-se é santificar-se. E para ser santificado, vamos ser santificados de quê? Dos pecados. Tá? Fora isso. Por isso que eu quis trazer esse assunto. O que é pecado? Para que cada um reflita e se desvencilhe dessas coisas. Tire da sua vida essas coisas que são condenadas por Deus. Ainda ontem, no estudo bíblico, mencionei algo que eu sempre tenho insistido com todas as pessoas. Não somente com os que eventualmente quiseram ser membros da nossa igreja, que foi Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que tem a ver isso? Eu sempre insisti. Vocês estão casados? Não, pastor, faz... mas... A pergunta não foi, vocês se amam? A pergunta foi, vocês estão casados? Não. Mas estão vivendo como marido e mulher. Não, nós nos ajuntemos. Estão dentro desse versículo que termina dizendo: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que a minha insistência? Case, vamos acertar, para que pelo menos já saia dessa lista, né? Pastor, mas os homicidas e os feiticeiros, nunca tivemos um lance desse. Alguém, né, que pratica feitiçaria e quis ser membro. Na primeira eu diria, olha, largue essas porcarias para poder ser cristão. Você não pode ser um cristão feiticeiro. Isso é como se chama essa palavra? Fugiu. Oxímoron. A figura de linguagem, um oxímoron, né? É um fogo congelante. Que? É um fogo congelante. É um gelo ardente. Esses são oxímoros, entendeu? Um silêncio ensurdecedor. Esse é um oxímoro. Um cristão feiticeiro é oxímoro. Isso não existe. Como diria o padre Quevedo já décadas atrás, isso não existe, né? Exatamente. Então, mas volta e meia nós topamos com essa situação de pessoas que estavam juntas e eu insisti, casem. Saíram dessa situação. E quando saíram dessa situação, que alívio, né? Pois o peso foi tirado dos ombros. Assim também é necessário que nós, que estamos esperando o Senhor Jesus, procedamos a uma santificação. Essa preparação para a vinda do Senhor não é estocar alimentos, não é preparar-se, não é nada disso. Essa preparação para a vinda do Senhor é espiritual. Largue todos os pecados. Uma vez eu disse: pecado é aquilo que o homem gosta. Vai me dizer que não. Não, eu não gosto de... Gosta. Por quê? Porque a Bíblia declara taxativamente que a nossa carne, né, se refestela praticando o pecado. Quem não gosta é o espírito. E aí vem aquela luta.
Se satisfazeis os desejos da carne, caminhais para a morte. Mas se andais segundo o Espírito, caminhais para a vida. Desvencilhar-se dos pecados para poder andar em santificação. Por isso eu tive que trazer esse estudo bíblico ontem e essa pregação hoje. Para nós termos bem claro o que nós temos que largar. Eu não vou dizer para você, você tem que largar isso, você tem que largar aquilo. Não, é a palavra de Deus. Pergunte a Deus, Senhor Deus, o que tu queres que eu largue? E se você fizer uma oração sincera dessa maneira, Deus certamente vai lhe mostrar: quero que tu largues isto, aquilo. E aí a sua reação, mas eu... Está vendo? É essa a reação da carne. Nós não estamos olhando para o Messias que veio. Nós temos que nos preparar para o Messias que está por vir. E que Deus nos conceda aquilo que está registrado em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais sabidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que o Senhor Deus conceda essa graça de sermos considerados dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer e de estarmos em pé diante do Filho do Homem. Deus, o Senhor, conceda isso a cada um de nós. Amém. E em mim, ó Deus,